Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das jornadas mais extraordinárias que existem. Como uma única célula se transforma num ser humano completo. É uma história que começa de um jeito quase invisível, mas que define absolutamente tudo que vem depois. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que isso acontece? É um processo de transformação, de crescimento e, como vamos ver, de uma vulnerabilidade incrível. Então, vamos começar do comecinho mesmo. Tudo começa num nível microscópico, com a união de duas células que são super especializadas. É nesse exato momento que o projeto de um novo indivíduo é de fato estabelecido. Imagina só, de um lado, o ovócito, que vem da mãe, e do outro, o espermatozoide, do pai. Cada um deles carrega metade do manual de instruções genético. A união dos dois não é só uma fusão, é o ponto zero. É o que dá o pontapé inicial em todo esse processo fantástico. E o resultado dessa fusão é o zigoto. O mais impressionante é que esta única célula já tem um manual de instruções completo. Todo o DNA necessário para construir um corpo humano inteirinho, sabe? Do cérebro até o dedinho do pé, tudo já está ali. E a partir daqui, se prepara, porque a coisa acelera, e muito. O zigoto não perde um segundo e já começa um processo de multiplicação celular que é simplesmente impressionante. Em pouquíssimos dias, aquela célula única se divide sem parar, num processo chamado clivagem. De uma vira duas, depois 4, 8, 16 e por aí vai, até formar uma bolinha compacta de células, a mórula. E aqui está a mágica da coisa toda. O potencial inacreditável dessas primeiras células. Elas são totipotentes. O que isso quer dizer? Que cada uma delas é como uma célula mestra, com poder de se transformar em qualquer tipo de célula do corpo. Uma célula do coração, um neurônio, uma célula da pele, qualquer coisa. É a definição máxima de versatilidade. Bom, agora que já temos um monte de células, o projeto genético começa a ser executado para valer. Entramos numa fase de construção intensa, e justamente por isso, a mais delicada de toda a gestação. Nessas primeiras 8 semanas, as fundações do corpo todo estão sendo construídas e é por isso que o embrião fica extremamente sensível a qualquer tipo de interferência externa. É um momento de precisão absurda, onde o menor errinho pode ter consequências enormes. E essa linha do tempo mostra que a velocidade dessa construção é de cair o queixo. Já na terceira semana, a base do cérebro e da medula espinhal está se formando. Uma semana depois, um coraçãozinho primitivo já está pulsando. E quando chega no final da oitava semana, a estrutura básica de todos os órgãos principais já está pronta. É incrível! Depois dessa fase de construção frenética, a partir da oitava semana, a gente entra no período fetal. Agora o foco muda. Não é mais sobre criar estruturas novas, e sim sobre fazer crescer e amadurecer o que já foi construído. Essa distinção é fundamental, pessoal. Pensa assim, o período embrionário é sobre construir a casa, levantar as paredes, colocar o telhado. Já o período fetal é sobre acabamento e crescimento, botar os móveis, pintar, expandir os cômodos. Os órgãos já formados agora vão ganhar tamanho, complexidade e se preparar para funcionar aqui fora. Bom, depois de ver toda essa complexidade, fica bem claro o quanto essa jornada é frágil, não é? Agora, a gente vai entender melhor como alguns fatores do ambiente podem impactar esse processo tão delicado. Esse relato da Naja nos conecta direto com a vida real. É muito forte. Mostra como a informação faz toda a diferença e como fatores que parecem simples, como uma vitamina, podem ter um impacto gigantesco. E quando a gente olha para os dados, o cenário fica mais complexo. Veja bem, embora muitas causas sejam desconhecidas ou genéticas, tem uma fatia importante ali de 10% que está ligada diretamente a fatores do ambiente, os tais dos teratógenos. E o que isso significa? Que em muitos casos, esses problemas poderiam ser evitados. Então, o que raios é um teratógeno? Pensa nele como um agente infiltrado, um sabotador. É qualquer coisa que vem de fora, um vírus, um remédio, um produto químico, que consegue atrapalhar o desenvolvimento, bagunçar o manual de instruções e acabar causando algum defeito. E esses sabotadores podem ser, por exemplo, agentes infecciosos. O vírus da rubéola é um exemplo clássico que pode causar problemas sérios de visão e audição. A mesma coisa vale para o parasita da toxoplasmose ou a bactéria da sífilis, que podem interferir feio no desenvolvimento do cérebro. Substâncias químicas também representam um risco enorme. O álcool, por exemplo, pode levar à síndrome alcoólica fetal, com consequências para a vida toda.
Metais pesados como mercúrio e chumbo, que às vezes estão no ambiente, também são super tóxicos para o sistema nervoso que está se formando. E, claro, alguns medicamentos. O caso da talidomida lá nos anos 60, que causou aqueles defeitos gravíssimos nos braços e pernas dos bebês, é um lembrete trágico disso. Mas o perigo não mora só nesses casos extremos. Substâncias que parecem inofensivas, como o ácido retinóico de alguns cremes para a pele, também podem ser bem perigosas. Agora, vamos voltar um pouquinho para o ácido fólico, que a Nádia mencionou lá no relato dela. A questão-chave aqui é que essa vitamina, a B9, é matéria-prima essencial para fazer DNA. Sem ela, as células simplesmente não conseguem se multiplicar direito. E aí vem a pergunta crucial. Se a matéria-prima para a multiplicação das células está faltando, bem na hora em que o sistema nervoso está sendo construído a todo vapor, o que acontece? As consequências podem ser bem sérias. A consequência mais conhecida é um defeito no fechamento do tubo neural, a estrutura que vai dar origem à medula espinhal. Isso pode causar problemas como a espinha bífida, que foi exatamente o diagnóstico do filho da Nádia. Essa jornada toda, de uma célula a um ser completo, é um dos processos mais perfeitos e complexos da natureza. E ela nos deixa com uma reflexão final. Se o início da vida é um ato de construção tão preciso, o nosso maior ato de cuidado é garantir que essa construção tenha os melhores materiais e a máxima proteção possível. A saúde do futuro começa exatamente aqui, nesse primeiro e tão frágil instante.